Oi, boa noite. Hoje a gente está aqui novamente na Sexta no Galpão e a gente vai ter o prazer de conversar com o Emerson Mostaco, que é produtor, diretor de teatro, de cinema. Bom, eu vou chamá-lo e aí a gente começa a conversar, tá, gente? Olá, tudo bom? Tudo Que bem, bom e te você? ver. Bom, primeiro a gente quer a Escola do Galpão, quer te agradecer, né, de você ter topado fazer essa live aqui com a gente. Ah, E eu que agradeço. vai ser de extrema importância, porque nesse mês a gente está falando sobre arquitetura e cultura, né, e os caminhos prováveis, possíveis, né? Então, você vai esclarecer muito desses caminhos que podem ser tomados pelos arquitetos nessa área de cultura. Não sei se você está me escutando, porque está dando aqui. Ah, tá. Então tá. Então, o Emerson, ele já é meu amigo de longa data, eu conheci aqui em Prudente, né? Ele é produtor de teatro, de TV, de dança, de cinema. Eu conheci como ator de teatro inicialmente, né? E aí você fez uma outra trajetória. Então, eu queria que você primeiro contasse para a gente, né, além da questão de ser ator, como que você foi caminhando para essa área de produção. Tá, vamos Aí, lá, vamos lá. Mas você sabe tá. que tem uma coisa que eu costumo dizer, e eu falava isso muito para os meus alunos, porque eu dava aula. O áudio tá bom? Tá Tá tudo bem? ótimo para mim. Tá. Então, ok. Eu falava muito para meus alunos, eu dava aula aí no Maestro Julião, já morando aqui em São Paulo, né? E eu falava para eles, a melhor coisa para vocês é não sair daí, porque não adianta você ir lá para São Paulo, porque lá você vai ser só mais um. Faça as coisas aí imprudente, porque esse é um terreno muito propício para você fazer muita coisa, né? E é muito carente, né? Mas é aquela velha história, todo mundo sempre sonha com, né, Hollywood, com Sim. essas coisas. Então, aí acaba fazendo É. isso. E no meu caso, eu saí de Prudente não é porque eu quero contrariar isso, pelo contrário, para mim houve uma necessidade, eu tinha um desejo de fazer cinema e eu tinha que aprender a fazer cinema e também buscar essa indústria do cinema, porque aí no caso é uma indústria, né? É diferente do teatro que a gente consegue fazer tal. O cinema é uma indústria, e se você não tiver uma estrutura de indústria, você não vai conseguir fazer, né? Então aí eu vim para São Paulo em função disso, buscar essa indústria. E eu já fazia produção aí, mas a gente fazia teatro de grupo, né? Eu era do Ciclo Teatro, que tem pessoas que estão ativas até hoje, o Denilson, o Celso, o Eduardo, né? São pessoas que sempre nativa e Sim. tal. E a gente já fazia produção aí, né? Então eu trabalhava já nesse esquema sem saber que era produção mesmo, que era o forte mesmo, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, as pessoas descobriram esse meu potencial para isso e começaram a... Porque aqui tem uma carência também desse tipo de profissional, né? E aí começaram a me chamar para fazer as coisas. E eu começava a entrar nos projetos. Às vezes, alguns projetos você entra naquela coisa, né? Pela parceria e tal, não tem uma rentabilidade e tal. Mas eu tinha outras formas de me autossustentar. Então, eu podia fazer isso. E eu comecei a fazer produção dessa maneira. Mas eu já tinha esse conhecimento todo adquirido aí, e nesse trabalho a gente fazia de grupo. Porque quando você faz teatro de grupo, você meio que é obrigado a fazer produção também, né? E aí você vai descobrindo com o processo. Eu acho que a grande diferença surgiu para mim quando eu comecei a fazer cinema. Porque no cinema eu entrei pela porta da produção, né? Eu fiz uma pequena coisa como ator no cinema, mas foi mais tipo um agradecimento que a Tata Amaral, que é uma diretora super conceituada aqui no São Paulo e tal, Nossa. ela ficou tão agradecida pelo que eu fiz com o filme dela, em termos de produção comercial, que ela me falou assim, eu queria que você fizesse uma participação no meu filme, e me deu um personagem. Eu sou tão zicado que o meu personagem, depois na hora que foi revelar o filme, meio que riscou, e aí eu faço uma participação menor ainda do que é. Aí Mas, aparece assim. eu dou aquela parecida. Mas era um personagem que tinha uma cena com a Laura Cardoso e com a Ana Lúcia Torre.
Mas aí aconteceu esse imprevisto e tudo bem, não era o meu desejo naquele momento. Eu queria fazer produção. Mas realmente, produção é uma coisa bastante complexa e não é uma coisa assim que acho que todo mundo pode fazer. Não é que não existe essa coisa de que ninguém, não é todo mundo que pode fazer. Não, todo mundo pode fazer, mas exige muito de você. Exige dedicação, exige busca de conhecimento, sabe? Eu costumo dizer que um bom produtor, ele é meio que um cara que estuda tudo, porque tem que ter uma estrutura de psicologia forte ali, de arquitetura, sabe? De administração, de vendas, de negociação. Então ele acaba sendo um cara que precisa ter muito conhecimento. E esse conhecimento você tem que correr atrás, né? Porque cada situação cada projeto é uma nova situação. Não adianta você falar assim, mas eu aprendi a fazer isso, eu sei fazer. Não, não é, você não sabe. Por exemplo, nós estamos numa situação agora que a gente está se reinventando com essa pandemia, né? Sim, eu imagino. Tem que descobrir uma nova maneira de fazer o nosso trabalho. E a gente está descobrindo, está tentando, né? Estamos encontrando novas formas. Então é isso, a minha trajetória ela foi, eu costumo dizer que eu não sou um cara de sorte, eu sou um cara que corro muito atrás. E isso me dá um pouco de sorte às vezes, porque se eu fosse um cara bom de sorte, eu ia jogar na lota, ia ficar rico e pronto. Mas não. Aí não precisa correr mais atrás, né? Exatamente. Mas eu sou um cara que eu corro muito atrás e eu sei enxergar as oportunidades. Então aparece uma boa oportunidade, é claro, eu vou lá e abraço, né? E eu acho que é isso que diferencia, às vezes, um profissional, ele está sempre atento, ele está sempre buscando conhecimento, tá, sabe? Não existe essa coisa, estou pronto. Nunca. O profissional, e isso eu acho que é para todas as áreas, o profissional que acha que ele está pronto, porque ele foi lá e fez a faculdade, ou porque ele acha que ele já tem conhecimento, ele está totalmente errado, né? Eu acho que existem coisas que às vezes você está pronto para aprender, inclusive com gente que às vezes nem estudo teve. Sim. Isso é o mais interessante. Assim, ela não teve estudo acadêmico, mas ela tem uma experiência incrível. E essa experiência me interessa muito. Porque às vezes é a solução de vários problemas, às vezes você tem de produção. Não, então, eu acho, por exemplo, principalmente na área de cultura, né? A gente que trabalha na área de cultura, não existe que a gente possa falar, não, um curso de formação na área de cultura. É muito aquela coisa. Então, eu fiz arquitetura e aí eu aprendi história da arte, e aí eu comecei a mexer muito com história da arte, conheço profundamente, então eu consigo imaginar um cenário de época, consigo renovar, né? Então, eu acho que é muito essa coisa. E eu acho que é isso que você falou, né? Você tem que estar estudando. Se não estiver estudando, a coisa não vai caminhar, né? Exatamente, exatamente. Aí eu queria que você contasse um pouco. Aí você chegou aí, você continuou fazendo teatro, como você fazia aqui, e aí, a partir daí, você foi entrando na questão da produção, porque só para quem não tem vivência na área, quer dizer, o pessoal, eu conheci muitos grupos de teatro, vivi muito, né, com o pessoal do grupo de teatro, então o cara faz tudo, né? Então o cara faz o cenário, quer dizer, o grupo, ele faz tudo, não existe um especialista, né? Principalmente no caso do interior. Você não vai ter, esse cara só faz cenografia, esse cara só faz figurino. Não, a gente sabe que todo mundo faz tudo. Exato. Então, isso deve ter te ajudado muito, né? Muito, muito, com certeza. Essa é a grande diferença nossa, inclusive do brasileiro com relação ao mercado internacional. Por exemplo, o brasileiro, quando ele vai para os Estados Unidos fazer um trabalho lá, é uma loucura. Porque tem um profissional lá que é o cara que vai ligar o fio na tomada. E ele só faz isso. E se você chegar lá e você for ligar aquele fio, você é processado. Porque o sindicato lá não deixa. Então você tem que contratar um cara para ligar o fio na tomada e o outro cara que é o cara da elétrica. E o outro que vai operar. É uma piração. Trabalhar lá é uma loucura. Porque você sempre tem que contratar. O sindicato deles é muito forte. Então fica tudo muito caro. E aqui no Brasil a gente faz tudo. Então quando você vai trabalhar com um estrangeiro, ele fica meio apavorado com a gente, porque a gente entende tudo, a gente sabe, né, do esquema, a gente sabe fazer, a gente pode não ter o acesso que ele tem, né? O cara tem altas tecnologias, tem isso, tem aquilo tal, mas a gente tem um conhecimento.
tem essa vivência que você falou. Então, por exemplo, eu costumo dizer, e é muito bom, assim, você ver isso. O pessoal que vem do interior, ele vem mais cheio de garra para cá. E aí é mais fácil de conquistar aqui, porque, às vezes, até eu falo isso com o ator, né? O ator aqui de São Paulo, ele sabe chegar lá e fazer a coisa do ator, mas ele não sabe fazer o todo. E aí ele não consegue sobreviver. Já o outro chega lá, ele veio do interior, ele já sabe se autoproduzir, ele já sabe se vender, ele já sabe fazer o figurino dele. Então, ele tem mais material para explorar. E aí o daqui só sabe chegar lá e fazer a cena. Aí, se não der um texto para ele, é capaz de nem improvisar saber ainda. Não é uma realidade, claro, não é uma realidade generalizada, mas é um elemento diferenciador que existe entre o profissional de lá e o daqui. É claro que tem gente daqui que é extremamente competente. E tem uma coisa que eu costumo... isso eu aprendi com o Naum, que é um gênio, assim, e acho que tem poucas pessoas que sabem fazer tudo, sabe? O Naum, para mim, era um cara desse, era um excelente autor, Naum Alves de Souza, era um excelente autor, excelente diretor, excelente cenógrafo, artista plástico, sabe? É gênio. Existem gênios. Né? Não, fantástico, o que eu conheço dele é fantástico, sempre. Exatamente. Né? E aí você fala assim, existem gênios, mas às vezes você não é um gênio. Então, sabe, é muito importante a gente, e quando a gente monta isso em um grupo, é genial, porque você direciona, fala assim, olha, foca nisso, você é muito bom. Então, na nossa companhia, a Imprudente, a gente tinha uma coisa que ninguém sabia, todo mundo fazia muito bem, só que hoje eu revendo, eu falo, meu Deus, a gente tinha profissionais naquele grupo, né, naquele nichozinho, a gente tinha profissionais incríveis e por isso que eles estão até hoje. O Celso Aguiar, ele é muito bom com a escrita. Ele nunca pensou em ser dramaturgo, mas ele tinha um dom na escrita, ele tinha essa pegada, ele não explorava isso. Né? Aí o Denilson, ele tinha essa coisa de produção, ao mesmo tempo ele era diretor, tal. Era melhor ele ser só o diretor e focar naquilo. Sim. E claro, ter o conhecimento de tudo, e tá vivenciando com o grupo, dividindo e coordenando, ok. O João, lembra do João Souza também, que fazia figurinos impecáveis, costurava, era impressionante, adorava. E o João veio para cá, reinou aqui, né, lembra? O João teve uma época que durante a época do teatro dança, o nome dele era o grande nome, aqui no Brasil, né? Então tem essas figuras, e elas vêm dessa necessidade que a gente tem no interior. Né? E foi muito bom, assim, eu vim de uma época aí no interior que a gente teve a saudosa, que você fazia parte, a oficina cultural. Sim. Que isso era importante pra gente, sabe? O intercâmbio. Porque não adianta você achar que você tem o conhecimento sendo só autodidata, você precisa ter a troca. Até para você entender aquilo que você leu, aquilo que você viu, se assistiu em outro lugar, você precisa ter uma troca com outro profissional para você entender, né, exatamente como funciona, ou como é e tal. E isso a oficina cultural permitia para a gente. E naquela época vocês estavam... Né, que é muito interessante. Assim, eu nunca fiz produção, né? Eu sempre mexi mais com administração cultural. E aí, mas foi ali que eu comecei a perceber a importância da formação cultural, né? Então, quer dizer, qual que era o foco da oficina, que eu acho que falta hoje, né? Essa discussão na cultura novamente, que nem todo mundo vai ser ator, vai ser músico, vai ser artista, vai ser artista visual, quer dizer, você pode só ser um apreciador. Então, até dos nossos focos na escola é essa questão da formação de público também, né? Então, fundamental. Se você não tiver essa formação de público, você não vai caminhar nunca, né? Quer dizer, você não vai ter casa cheia, né? Exato. Porque as pessoas não sabem, não se interessam, não conhecem, né? E também você vai ter, as pessoas não vão ter esse crescimento que a gente tem através da cultura mesmo, da arte, né? Com certeza. Não, e tem uma coisa que eu estava comentando, engraçada, a pandemia veio no momento que a gente já estava com sério problema no teatro, né? Nós perdemos um público muito forte para várias outras coisas, para a internet, por mainstream, né? A Netflix da vida, tal. Quer dizer, o acesso às coisas ficou muito mais fácil e muito mais cômodo e muito mais barato. Então, se você está na sua casa e o nosso dinheiro, ele perdeu o poder. Né? Hoje você trabalha, às vezes, em 2 empregos
para conseguir manter uma mesma estrutura que você antes tinha tranquilamente, você vivia muito mais, você ganhava muito melhor, né? O Sim. nosso dinheiro tinha valor. Hoje o nosso dinheiro é para pagar aluguel, é para isso, é para aquilo. Quer dizer, é tudo já acertado. É difícil você falar assim, oh, sobrou uma grana esse mês. Nossa, eu vou morrer, vou ver todas as peças que estão aparecendo em São Paulo. Exato. Não dá, né? Você vai Não ter dá. que escolher. Exatamente. E aí a arte perde um pouco nesse lugar, porque ela ainda, as pessoas não entenderam o valor da arte, né? Eu acho que esse momento político, social que a gente está passando, as pessoas vão, e agora com essa pandemia, as pessoas vão começar a entender que a arte é fundamental, sabe? A arte é o oxigênio da nossa alma, sabe? Se você não tem oxigênio, você não vive. E até para você questionar muita coisa. É a arte que abre a sua mente para você perceber se você está sendo manipulado, se as coisas estão caminhando por um caminho que vai te levar para uma catástrofe, sei lá. Então é a arte que te dá essa sensibilidade de você enxergar. Sandra, eu sempre falo que o artista parece que ele tem ele parece que ele capta, né? Então, parece que ele se adianta às coisas que vão acontecer, né? A gente vê isso em vários momentos da história da arte, muito claro, né? Exatamente. E eu acho que sempre o artista, ele, antes de qualquer outra, esse geral, pode ser músico, pode ser de qualquer área, parece que ele já começa a traduzir o mundo, né? Então você vê certas obras que você vai ver de teatro, de cinema, que você fala, nossa, como que o cara pensou um negócio desse e eu não como pensei. Foi visionário. Não, e como ele foi visionário, né? Como ele foi visionário. Eu achei incrível que teve agora, quando começou a pandemia, teve um livro que circulou aí de um cara que escreveu o livro há 2 décadas atrás, se não me engano, e ele falava que aconteceu no livro falava uma pandemia, tal, descrevia exatamente o que a gente está passando agora. E aí todo mundo falou, nossa, incrível, descobrir esse autor. Eu achei genial, descobrir um autor, que era um cara fantástico. Ainda bem, né? Ainda bem. E agora se interessa. E às vezes você pega e fala assim, nossa, mas por que ele... como assim? É que o cara tem que trabalhar com várias informações. O artista, ele tem uma sensibilidade mais aflorada, né? Então, a energia, as mensagens passam por ele e ele capta isso. Às vezes ele nem entendeu o que significa aquilo, tal, mas é a maneira dessa comunicação chegar até o ser humano. Dessa tradução do mundo, né, eu acho. Exatamente. O artista trabalha muito com essa interpretação, né, do mundo e do momento contemporâneo, que eu acho fantástico, né? Eu acho fantástico. Aí eu queria também que você falasse um pouco sobre, assim, você fez várias... você é o primeiro não arquiteto que a gente está entrevistando. Olha que honra! Sim. Mas a tua trajetória é fantástica. E outra coisa também, né? Não é necessário ser arquiteto para fazer cenografia. Facilita muito, né? Mas não é necessário. Então, eu queria que você falasse um pouco para o pessoal da escola, que frequenta a escola e tal, dessa questão, né? Como assim, como que você pode fazer uma cenografia, como que você vai chegar, quais seriam os processos, né, de criação, como que a coisa rola, porque você fez até ópera, né, que eu vi. Sim, né, sim, Então, o ano passado. Uma explanada, tipo assim, no teatro, acho que o teatro é o primeiro mais fácil das pessoas entenderem, né? Como é no cinema, porque o cinema é muito hermético para quem nunca foi num set, né? É uma coisa que você fala, não, tudo bem, você pensar no cenário, pensar numa determinada criação, acho que é tranquilo, mas aí como que a coisa rola, né? Então eu queria que você desse uma explanada aí pra gente. Vamos lá, vou tentar ser sucinto, porque é muita coisa, né? Seria assim, 24 horas de live, né? Exato. Mas a cenografia, ela é um lugar muito interessante no teatro e, ao mesmo tempo, contribui muito, né, com a tradução do que é aquilo que o autor criou para o espetáculo. Um bom cenógrafo, necessariamente, ele não precisa ser um arquiteto, mas se ele for um arquiteto, é genial.
porque ele vai trazer essa essência, essa linguagem, esse domínio que ele tem, dessa estruturação, desse conceito que ele vai desenvolver junto com o diretor, para criar... da própria estrutura, né? E da própria estrutura, exatamente. Para criar esse universo onde as pessoas vão se permitir mergulhar, né? Porque você tem que fazer cenografia de um espetáculo, não é você fazer uma decoração. Não, nunca é isso. Né? Tem uma conceituação daquilo lá. Você pegou um texto que, de repente, por exemplo, até teve um espetáculo que eu tive aí em Presidente Prudente, no FETEP, que foi o Imortais. E tudo se passava num cemitério. Eu não sei se você chegou a assistir, mas eu estou falando até porque... Eu acho que eu não assisti. Eu acho que eu estava viajando. Porque eu tenho essa referência de quem estava em pleno, talvez tenha assistido. E tudo se passava num cemitério. E ele não é um cemitério, ele era em uma forma geométrica, né? Que lembravam covas. Então ele era um signo colocado ali. E esse signo levava o público a viajar. Em um certo momento, aquela forma geométrica tomava formas e se transformava, por exemplo, numa catedral. Né? Então, tinha essa coisa que leva. E é essa necessidade de conduzir o público para aquele universo que você está comunicando que eu acho que é o grande barato da cenografia. Né? Então, o processo você inicia desde o início. Eu acho, assim, infelizmente, é muito difícil encontrar um cenógrafo que acompanhe todos os ensaios. Porque é uma loucura, né? É uma rotina, você tem que estar trabalhando o tempo todo e tal. Então é muito difícil você acompanhar. Você consegue acompanhar alguns ensaios. Mas muito do processo, da construção, do entendimento do que vai ser aquele espetáculo, acontece nesse ensaio, nesse processo de construção. Porque você vai lá, você tem o texto, ok, mas você tem que ter também o entendimento que o diretor está dando para aquilo, sabe? Onde vai a concepção do diretor, para que caminho ele quer conduzir. Você até resolve isso num bate-papo com o cenógrafo. Mas nada melhor do que você vivenciar. Porque aí um ator vem e traz um elemento que é fundamental, que você fala, puxa, isso super funciona. Isso daqui significa aquilo. Ou aí isso me dá uma possibilidade de criar uma ambientação que comunique isso, né? Ou então aquele elemento pode ser muito interessante para mim. E a cenografia, ela é uma arte muito integrada, porque ela depende da luz, né? Ela depende do espaço onde ela vai ser montada, e às vezes ela tem que fazer circular, ela tem que passar em vários espaços de tamanhos diferentes, estruturas diferentes, então ela é meio que adaptável. Infelizmente... Uma travada. Oi? Aqui tá rolando. Agora normalizou. Pronto. Ah, tá. Para mim estava normal. Então, ela tem essa estruturação que ela depende das outras. Opa, tá caindo de novo. Vamos lá, perdi até a linha de raciocínio, onde a gente estava falando sobre a cenografia. Você estava falando sobre a cenografia, da preparação da cenografia, da importância de ver os ensaios, né? Eu acho isso muito importante, mas às vezes é difícil, porque um bom cenógrafo, ele está muito requisitado sempre, né? E eu aqui em São Paulo eu trabalho com os maiores cenógrafos, eu tenho essa sorte, né? Esse privilégio de trabalhar com os melhores cenógrafos do Brasil, e são caras realmente incríveis, assim. Nem todos são arquitetos, mas tem arquitetos entre eles também. E às vezes, quando eles não são arquitetos, eles têm um assistente que é arquiteto, sabe? Tem um estagiário que é arquiteto, porque é necessária essa figura, né, para criar essa possibilidade de realizar o cenário. Se você constrói uma estrutura lá que vai despencar, além de você cometer um crime que você vai matar o elenco, você ainda vai destruir o espetáculo, né? Então, toda essa estrutura, essa maneira de pensar, o conhecimento que o arquiteto tem que ter, é fundamental para um projeto. E eu acho que assim, a figura do arquiteto é que, às vezes, eu acho que, não sei se na faculdade de arquitetura você tem a aula de cenografia, acho que não, né? Não tem. Ou tem? Não tem. Não tem. Que a gente tem, que eu já dei aula, inclusive, de cenografia, foi para o design de ambientes. Mas na arquitetura não tem, eu acho, uma falha muito grande, inclusive de currículo. Esse tipo de arquitetura efêmera também, mesmo disposições, esse tipo de coisa,
a gente também não tem, né? Pois E é, que eu acho que teria que ter essa renovação de currículo, né? Que a gente vê em eu outras concordo. áreas, por exemplo, na psicologia. Tem psicologia de esporte, tem essa renovação. E eu acho que no nosso caso, a coisa ligada à cultura, ela tá bem devagar ainda, né? Eu acho que isso é fundamental. Primeiro que assim, é um tremendo campo, né? E tem muitas áreas de atuação, né? Você tem o teatro, você tem o cinema, você tem as exposições, você tem os eventos. E, por exemplo, o cenógrafo de evento, nunca vi a pessoa ganhar tanto dinheiro. Duvido um arquiteto que ganhe mais dinheiro que um cenógrafo de evento, né? Porque se você está lá, até você desenvolver todo o processo de um empreendimento industrial, por exemplo, né, de um prédio, isso leva muito tempo que você está atrelado àquilo, né? Já num evento, os eventos acontecem assim, são muito rápidos e muito ágeis, né? E a estrutura não precisa ser tão forte, resistente para tempestade nem nada, porque é um evento. Vai acontecer um dia, uma Sim. semana e acabou, né? Então, Não, eu mas o que a conheço gente vê profissionais aí. muito, às vezes, gente fazendo o papel de arquiteto, né? E faz Uhum. umas coisas que você fala, meu Deus, esse Pelo negócio amor vai de Deus. cair. Não. Então, eu acho assim. Não, por isso que eu sempre, como eu fui para essa área de cultura também, né? Trabalhei muito nessa área de Uhum. cultura, eu vi das necessidades, né, da minha profissão nessa área. Gente, você tem que fazer projeto de casa, nada contra, né? Eu acho que você tem que fazer de tudo. E Exato. eu sempre vi que sempre tinha essa falha, né? Porque na própria faculdade a gente não vê esse interesse. E às vezes eu já tive alunos que, não, eu quero ser fotógrafo de arquitetura. Ótimo, né? Vai ser fotógrafo de arquitetura, né? Então eu acho que são especializações que elas não existem às vezes nem como especialização mesmo, como uma pós, né? Talvez Concordo, concordo. na Europa, Estados Unidos, tal, a gente tenha, né? É muito difícil, né? É, Você vê eu que concordo. você vai ter arquitetura comercial, disso, daquilo, mas pós em cenografia, por exemplo, é bem raro, né? Com certeza. E eu acho que o problema está exatamente nisso que você Oi, falou, travou né? aqui. Travou? Para mim tá ok aqui. Acho que É, voltou? tá falhando um pouco aqui para mim. Qualquer coisa, se você não entendeu, eu dou um help aqui. Tá. E acho que a coisa é exatamente isso que você falou, né? Existem nichos, né? Que você pode, dentro de cada coisa já existem outros nichos, né? Como você falou aí, o fotógrafo de design, é incrível, né? E às vezes tem que ser explorado isso, tem que ser desenvolvido, às vezes até lá fora, às vezes você não tem esse profissional que tem um tremendo mercado lá fora. Mas começa dali a pouco, vira uma febre, aí todo mundo começa a ser, todo mundo larga aquilo que era segmento, começa a ser aquilo que virou febre, né? Então tem essas coisas. Então, eu acho que tem essa coisa, gente, eu não estou lendo os comentários porque eu tô tirando o óculos aqui e eu não enxergo muito bem os comentários. Então, se você secar alguma coisa aqui, você fala isso, é muito importante, senão eu respondo depois, durante a temporada, a Tá bom. apresentação. Depois que terminar a live. Então, e eu acho que essa coisa da cenografia, ela tem essa possibilidade de você explorar vários lugares, né? Vários meios artísticos. E muitos deles são muito rentáveis economicamente falando, né? Dá um suporte financeiro, né? Mas você tem que correr atrás, como toda profissão. Né? Às vezes Sim. eu fiz uns eventos para o Confea, né? Que vocês que são da área, vocês sabem o que é o Confea, né? Acho que é mais chegado ao pessoal da engenharia civil, né? Tem arquitetos também, mas eu acho que é uma coisa mais No ligada CREA, aos você está engenheiros. falando? Não, O agora a CREA. gente tem um conselho nosso que é o CAL, né? Mas Ah, até 2000 acho que 2009, 2008, a gente saiu e tem um conselho próprio que é o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Mas até então a gente ah, fazia parte do CREA. Eu, como já sou ah, de geração mais velha, eu você participei do sabe. CREA há muitos anos. É. Pois é.
Não, e Já era nem pago incrível. mais cálculo, você vê. Porque quando você tem 40 anos de profissão, você passa a não pagar mais. Sabe, eu olhei um dia e Ah, falei que assim, ótimo, nossa, que legal! Aí que não maravilha. pagava mais. Não, Eu achei que ainda faltava uns 10 anos, já era. não, e aí quando você se envolve com uma entidade dessa, você começa a entender a dimensão que é essa, né, essa profissão de arquiteto e dos engenheiros também. Então você fala assim, meu Deus do céu, quanta coisa tem, quanta atividade tem, e você sempre fica, você está fora dessa área, você sempre acha que é aquela coisa, né? Ah, é construção. Não, não é construção, é um universo. E aí Sim. a cenografia, a direção de arte, ela é um universo, na arte, ela é um universo muito forte para ser explorado pelo arquiteto. Né? Eu acho, eu acho que tem um campo enorme e super interessante. É mais divertido, né? É mais gostoso trabalhar com arte do que você fazer um projeto empresarial, né? Que você tem... Não sei, eu escuto isso às vezes de alguns profissionais que trabalham com esse setor, eles falam assim, nossa, é tão gostoso trabalhar na coisa da arte, porque te permite viajar, permite fazer você o que você quer fazer e não o que o outro quer que você faça, enfim, né? Você se apropria mais daquilo. É, Então a arte é você maravilhoso. cria mundos, né? Você cria mundos, né? Exato, exato, né? Tipo, É meio... fantástico. Sim. Exatamente. Mas, assim, eu acho que é um nicho que tem que ser, como você falou mesmo, tem que incluir no currículo, sabe? Porque é tão fundamental. Eu dei umas palestras de produção agora na Universidade em Morumbi. O ano passado eu dei algumas aulas, algumas palestras lá, exatamente porque as pessoas fazem um curso de produção, mas é muito difícil dentro da escola você aprender, você precisa um pouco da vivência, né? Então eles falavam assim, puxa, Mostaco, ajuda a gente, porque você traz a vivência para o aluno aqui dentro da escola. E eu acho isso fundamental quando você proporciona isso para o aluno. Então, você colocar uma aula dessa no currículo e levar o aluno ou para fora para fazer, ou profissional para dentro para fazer essa troca, é genial. É genial, porque o cara sai para lá, sai da faculdade com esse domínio, né? Com o conhecimento, sabendo trilhar o caminho. Né? Pelo menos é o que eu acho. Assim. Sim. Não sei se eu respondia a pergunta. Mas, enfim, acho que tem um tremendo mercado de trabalho aí e que é pouco explorado pelos arquitetos. É como você falou, a gente às vezes não tem o arquiteto e a gente acaba chamando um profissional que às vezes não é arquiteto, mas que tem o domínio da cenografia. E alguns cenógrafos não são arquitetos, mas são artistas plásticos, são diretores, são pessoas que foram vivenciando e aprendendo a linguagem da cenografia. E é uma arte muito aberta, né, a cenografia. Né? Ela é propícia para tudo. Claro que quem tem o conhecimento da arquitetura vai chegar muito mais munido de informações, vai contribuir muito mais. Né? Como quem tem da artes plásticas também. Acho que o artista plástico ele é Semana sempre... que vem a gente vai conversar com a Ana Luísa Seco. Você conhece? Sai faz muito tempo daí, então eu acho que eu não conheço. Não. Então, porque é uma menina da geração da minha filha, né? E ela se formou aqui na Unesp e foi fazer um intercâmbio em Portugal em cenografia, em artes visuais, na realidade. E aí agora ela está também entrando no cinema, está fazendo algumas coisas, sabe, de cenografia. Que legal. Eu acho assim fantástico, né? Porque eu como sempre dei aula na faculdade, sempre dei várias aulas teóricas, né? Então eu dava história da arte, história da arquitetura, patrimônio, né? Essa parte assim. E aí todo mundo virava e falava, mas por que eu vou estudar essa arte? Eu falava, meu filho, você está fazendo arquitetura. Se você não souber a história da arte, você não vai virar arquiteto, né? Então eu acho que é muito legal, assim, né? E você está frisando essas coisas, quer dizer, a gente vê que existe um campo de trabalho que
os arquitetos não sabem trilhar, né? E é uma Exatamente. coisa muito legal, né? Assim, eu acho que até bem em termos de criação, ele é muito mais livre do que você fazer uma casa para uma família que tem aquele Exato. sonho daquela casa, daquele jeito. Você vai ser muito mais boicotado. E eu acho que enquanto você for trabalhar num filme, numa peça de teatro, ou qualquer outro tipo de coisa, você vai poder soltar mais a tua imaginação para criar esses outros mundos mesmo que a gente estava falando, né? Então, eu acho que Exatamente. é bem legal, né? Uma área bem interessante. Ó, tem alguém aqui pedindo para falar do Castelo rá tim né? Ah, é, ele já tinha falado antes, já tinha pedido antes. Eu acho Vamos lá. válido. Muito legal. Eu fui muito feliz porque o Castelo rá tim eu estava fazendo um filme na AF Cinema, que era a produtora, e eles gostaram muito do meu trabalho e me convidaram para fazer o Castelo. E a Sim. proposta financeira era ótima, e Castelo rá tim era maravilhoso, é um projeto incrível, né? Quem não vai querer fazer, né? E era uma coisa absurda, assim, ele é conhecido no mundo inteiro, né, o Castelo. Uma abrangência enorme. Eu lembro que teve uma época que a Rosy Campos foi para Cuba, o elenco foi para Cuba, e lá eles foram recebidos como se eles fossem a Fernanda Montenegro aqui no Brasil, sabe? Tipo, era Beatles, assim, de tanta... Você fala, porra, em Cuba? Gente, mas peraí, como assim? Em Cuba, quer dizer, a coisa é uma loucura o domínio que tem esse projeto. Mas eu não tinha feito parte da série da TV. Eu fui fazer o longa-metragem, o filme. E Sim. o Cal, na época do filme, o Cal queria uma coisa diferente. O Cal Hamburg, eu acho ele um diretor incrível. Eu sou muito fã dele. Muito fã. E ele queria uma coisa diferente do que ele fez na série. Ele queria um longa-metragem, e cinema tem essa coisa de ser mais realista mesmo. Ou você vai pro fantástico total, ou você tem que ser mais realista. E ele recriou o universo do Castelo rá tim. E foi incrível, porque o diretor de arte na época, e a cenógrafa, né, era o Clóvis e a Vera Hamburger. Que a Vera Hamburger, que é a irmã do Cal, inclusive, mas não é porque ela era irmã do Cal que ela estava no projeto, é porque ela é incrível, é arquiteta, né? Eles fizeram um cenário que é uma das coisas mais lindas que eu já vi, tipo, sabe? Hollywoodiano, assim, se a gente falar em termos de estrutura e dimensão, né? Não sei se vocês assistiram, quem não assistiu, acho muito legal assistir, porque é Teve uma extremamente... exposição, não teve? Foi desse. Teve, Teve, né? Eu não fui, é, minha filha que foi ver. Ela até chorou, teve porque fazia duas, parte da infância dela, falou que era uma coisa mais, assim, uma das coisas mais emocionantes que ela viu, né? Que veio da infância e tal. mas teve duas exposições. Teve a exposição do filme, que foi logo depois do filme, e depois teve uma exposição no MIS, que era mais da série. Mas tinha coisas do filme Ah, também. tá. Acho que foi essa que ela viu. Eu acho que a geração dela É, é mais... foi. Mas a do longa-metragem foi incrível, porque a gente recriou todo o cenário, ambientou tudo do filme dentro do Sesc Belenzinho, aqui em São Paulo. E era assim, uma coisa que fazia filas assim, enormes, assim, era uma coisa enlouquecedora. E era lindo, porque você entrava num castelo incrível, tinha um quarto do Nino, você passava pela porta secreta, sabe, tudo. Era uma coisa, uma luz, uma ambientação, uma sonoridade, sabe? Você ficava exatamente inserido dentro daquilo. Você só voltava de lá querendo fazer mágica, porque o resto era incrível. E foi assim, um trabalho muito lindo, muito incrível, porque tinha isso, tinha essa necessidade, essa Tá preocupação. falhando de Tanto que o novo. filme... Falhou aí? Não, Pra mim tá rolando. agora foi. É que tá E o... reconectando, não sei por quê. Porque É, é eu também. potente o Wi-Fi aqui, mas não sei o que Deus tá dando. Eu também não sei o que tá Pronto. acontecendo. No celular, que eu já deixei os dois ali, pode ser que ele varie de um pro outro na hora que o sinal cai de um. Mas enfim. E essa coisa do castelo, ele foi recriado de uma maneira lindíssima, assim. Eu até recomendo quem não assistiu o filme, assista, porque é um filme muito bom. Nós ganhamos o prêmio no Festival de Chicago, né, como melhor filme para criança naquele ano. Ou seja, a gente bateu o Disney. A gente ganhou de Disney. Para ganhar de Disney não é pouca coisa. E tudo bem, é um festival, era Festival de Cinema Infantil. Não é.
e é no final um festival de cinema infanto-juvenil que tem em Chicago, que é um dos maiores do mundo, né, esse festival, direcionado a obras feitas para criança. E nós ganhamos como melhor filme. Então foi uma coisa assim incrível. Então ele foi um projeto que ele foi muito enriquecedor. E nessa coisa de... A gente tinha uma equipe de cenografia, de direção de arte enorme, né? Vários profissionais. Tanto a gente tinha arquitetos na parte de... que foi uma parte de pré-produção, que é onde os caras faziam a maquete de todo o cenário. Porque imagina, você fazer um filme de 10 milhões, você não pode errar. Então a gente tinha uma equipe de arquitetos fazendo toda a maquete do filme, coordenados pela Vera e pelo Clóvis Bueno, que eram os diretores de arte e cenógrafos que estavam ali. E aí o Castelo teve essa coisa que foi incrível, né? Quem teve a oportunidade de assistir, quem tiver a oportunidade de assistir o filme, assista, que vocês vão ver uma cenografia maravilhosa, digna de primeiro mundo, e isso, construída por um arquiteto, já que a Vera Hamburger é arquiteta, né? E o Clóvis Bueno, que era o diretor de arte, junto com a Vera. Então, ali a gente tinha uma equipe enorme, e todos da área mesmo, porque tinha muito conhecimento. Você tinha a equipe de construção, por exemplo, do cenário externo, a equipe de construção do cenário de estúdio, porque no estúdio a gente tinha o salão do Castelo, a gente tinha o quarto do Nino, a gente tinha o quarto da Morgana, tudo, cada cenografia tinha uma equipe que coordenava aquela cenografia. E os elementos criados eram uma coisa absurda, assim, né? Tanto é que uma das cenas, o Nino voa, fica girando no teto, assim, do quarto da tia dele. Porque ele pega o livro de magia e ele faz isso. A estrutura para desenvolver isso foi incrível, porque criou-se um cenário, né, que era o quarto da tia, mas você tinha que ter um quarto que fosse funcional para conseguir fazer aquele efeito. Então você imagina o que o Diego passou quase 8 horas do dia fazendo as cenas que ele ficava pendurado lá, tadinho dele, a gente ficou morrendo de dó, porque ele ficou várias horas pendurado rodando, porque você faz um take, depois você faz o outro, aí você faz de um outro ponto de vista, enfim. E esse cenário, para dar essa dimensão de que ele estava muito alto e a câmera tem um ângulo bom, a gente teve que fazer o teto desse cenário ser móvel. Ele criou uma falsa ilusão de longevidade, porque quando a câmera focava o Nino lá em cima, parecia que ele estava muito alto para dar essa possibilidade de giro, porque se estivesse muito baixo, não dava. Então, o cenário tinha que ser pensado com essa possibilidade. Então, é isso que eu falei de novo, quer dizer, ele sofreu interferências, nesse caso, de um efeito especial. Né? E aí que é genial. Passar por todo esse processo de criação, eu acho fantástico, porque isso permite com que você tenha... você vai encontrando... eu não vou dizer provocações, mas você vai encontrando barreiras que você tem que ultrapassar. Acho que não é a palavra certa, barreiras, mas você tem que encontrar uma maneira de resolver aquela questão, e de uma maneira genial. E ainda você está falando de um universo de magia, imagina que deve ter sido feito fazer Game of Thrones, ou fazer Harry Potter, né? ou fazer, enfim, esses filmes fantásticos que você vê, você fala, meu, que coisa louca fazer um cenário disso, né? Fazer uma ambientação disso, fazer a direção de arte disso. Porque um diretor de arte, ele não faz só a ambientação, ele tem que cuidar de tudo. No Castelo, tem um momento que eles perdem a Los Angeles, que é a vilã da história, feita por Maria de Severo, ela rouba os poderes deles. E eles se tornam pessoas comuns. E o Cal, no conceito dele, ele falou, olha, agora que eles se tornaram pessoas comuns, então de cenografia, eu quero que eles vão morar numa vilinha que as casas são todas comuns, para mostrar esse conceito da igualdade. Quer dizer, eles deixaram de ser bruxos e passaram a ser pessoas comuns. Então eles vão sair do castelo e vão morar em casas comuns. Então isso é uma sacada que o pessoal da direção de arte tem, né, junto com o diretor. Então eles foram pesquisar em São Paulo vilinhas que tinham casas iguaizinhas para fazer isso. Acabou que isso foi editado no filme, não rolou, acabou, ficou muita coisa, na edição você vai resolvendo. Mas isso era um case muito bacana de cenografia, né? Bom, agora vamos falar um pouco de Imortais, senão não vai dar tempo. Imortais é um projeto incrível, criado pelo André Cortez.
E aí que eu falo que o bom produtor, ele tem que estar alinhado. Eu tinha um projeto que a gente queria trabalhar com o André. A equipe não tinha nunca trabalhado com o André, ele é um profissional incrível, mas ninguém ali da equipe tinha trabalhado com ele, a não ser o dramaturgo, né? E eu tinha uma diretora do Rio, que era Inesiana, que também é incrível e tal, mas tinha muita gente nova. Então eu, como produtor, eu tenho que ser uma pessoa que vai relacionar essas pessoas, criar um ambiente que seja mais interessante para essas pessoas conviverem, para não ter atritos, até para não gerar, sabe, dificuldades de criação. Então tem que criar um ambiente, eu como produtor tenho que criar um ambiente ótimo. E a gente conseguiu isso. Então, por exemplo, o André estava cheio de trabalhos, o André é um profissional que trabalha muito, né? Então está cheio de trabalhos, ele não tinha disponibilidade de estar nos ensaios, então ele ia em alguns poucos ensaios. Aí eu falei, bom, eu vou munir ele. Eu fui fazendo um trabalho de pesquisa e ia inundando a diretora e o André de todo esse trabalho de pesquisa que eu fui fazendo, de vários cemitérios, várias coisas. E isso eu acho que, de alguma forma, ajudou o André quando ele veio para a reunião, que ele já trouxe um croquis pronto. E era uma ideia incrível, porque na nossa cabeça, bom, é um cemitério, né? A gente já pensou em terra, a gente já pensou em cruz, essas coisas. Né? E a diretora também tinha uma coisa na cabeça, o autor tinha uma coisa na cabeça, tal. Mas quando o André chegou, ele chegou com uma forma geométrica, que eu até tenho como mostrar para vocês aqui em fotos, mas eu acho que nem vai dar tempo, até acessar aqui vai terminar o nosso tempo. Mas se você for pesquisar aí Imortais, o espetáculo, você vai ver fotos do cenário, você vai entender. Ele criou uma forma geométrica com uns buracos assim que se tornava covas e tinha essa estrutura hidráulica. Então ela ficava como uma rampa assim e nessa rampa tinha essas estruturas, essas covas, né? E a luz deu o efeito, deu todo um trabalho ali que levou para esse ambiente cenográfico, né? Esse ambiente de cemitério, né? Cemitério cenográfico. E a gente tem uma questão. Quando o André levou o cenário, ele colocou 2 postes ao lado do cenário e que ia ser puxado por um sistema de roldanas. Aí eu falei para ele, André, me apresenta um cenário incrível desse e a gente vai pôr roldanas aqui, vai tirar a magia. Aí eu peguei e falei assim, não, vamos fazer isso com um processo de hidráulica. Aí ele olhou para mim e falou assim, você é doente, você não é produtor. O produtor faz o contrário. O produtor chega e fala assim, isso aí vai ficar caro, vamos fazer. Né? Senão, vamos suspender. Aí eu falei, não, a gente não tem verba, mas a gente vai se virar. Eu vou me virar para produzir isso e fazer acontecer. E ele falou assim, se você fizer isso, eu vou te amar. E aí a gente começou a pesquisar essa coisa. E descobrimos esse braço hidráulico, que é feito para rampa essas rampas de abastecedor, assim, sabe? De CAs, essas coisas e tal, que sustentaria aquilo e daria uma só. Porque se você colocar 2, né, para sustentar essa estrutura, né, ia dar mais tranquilidade, não ia ficar bambeando, mas ao mesmo tempo são 2 braços hidráulicos e ia dar problema de sincronia, um ia começar antes, o outro depois. Então, quer dizer, a melhor solução era ter um, mas tinha que ser um que levantasse, que não deixasse o cenário bambear, porque isso ia tirar o público, né, da viagem e também ia dificultar o ator lá em cima, a atriz lá em cima, ela poderia cair e tal. Então a gente descobriu esse que fazia isso daí e que a movimentação ia ser super tranquila. Então, puxa, quando a gente conseguiu realizar isso e com a pouca verba que a gente tinha, foi uma coisa super fantástica. Mas veio um elemento de fora, né? A gente tinha um cenógrafo, um cenotécnico, que é o Bretas, que é um cara incrível aqui de São Paulo, que faz a maioria dos cenários aqui e tal. Tem um arquiteto que trabalha junto com ele, que foram lá e desenvolveram junto com o André também essa estrutura toda. Então foi bem legal, assim. Eu não sei como é que nós estamos aí de tempo, Eda. Olha, nós estamos com mais ou menos 1 minuto para encerrar. Então, acho que já dá para a gente ir se despedindo.